Atenção pessoal, principalmente para você que é pai e mãe. Tá circulando nas redes sociais, nos grupos de Telegram, de WhatsApp, mais um caso escancarado de doutrinação em sala de aula. Professores militantes, ao invés de estarem passando conhecimento acadêmico, porque essa é a principal função da escola, não é nem de educar, educação se traz de casa. Na escola você aprende português, matemática, história, geografia e coisas do tipo. Estão doutrinando e mentindo para as nossas crianças. Então, enquanto você, pai e mãe, vai trabalhar, buscar o sustento para sua família, acreditando que o seu filho está na escola aprendendo, sendo educado no ramo acadêmico, na verdade ele está sendo doutrinado por um professor militante. É isso que está acontecendo. Então eu peço que você preste muita atenção e compartilhe esse vídeo. Ele precisa chegar ao maior número possível de pessoas, principalmente para os pais e mães, para que ações como essa aqui sejam denunciadas. Nós precisamos acabar com a doutrinação política em sala de aula. Escola não é lugar de militância política. Então prestem muita atenção nesse caso aqui, ó. Olha só. Eu vou dar R$10 a vocês e pedir para vocês irem no mercado, comprar uma mercadoria de 33. Vocês conseguem comprar essa mercadoria? Não. Então, olha só, ele faz uma pergunta básica ali, né? Todo aluno consegue responder. Olha, se eu te der R$10 para você ir no mercado comprar algo que custa 33, você consegue comprar? Não, o aluno mesmo responde. Aí, em cima disso, ele começa a construir a mentira. Olha só. Não, né? Foi isso que o funcionário fez. Ele prometeu 33 professores e deu 10 para o município. O município não consegue pagar esse aumento que o professor merece e necessita. Então, vocês vejam que ali ele já consegue associar isso ao aumento dado para a classe dos professores, sancionado pelo presidente Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi o maior dado nas últimas décadas, o aumento real. Realmente um aumento necessário, o presidente Bolsonaro está de parabéns, a classe merece, a categoria dos professores merece, sempre foi mal valorizada. Acontece que ela é mal vista por conta de professores militantes como esse aqui, que ao invés de estarem dando aula, estão fazendo militância política. Mas ele consegue pegar ali um fato real, que foi o aumento sancionado pelo presidente Bolsonaro aos professores, e consegue fazer todo um malabarismo, um contorcionismo e distorcer a realidade e mentir para as crianças, né? Primeiro que ele não tinha nem que estar falando disso com os alunos, né? O aluno está ali para aprender, não está ali para falar de salário, de aumento, coisa do tipo. Mas olha só, o presidente de fato, ele deu o aumento de 33, e aí o professor está falando que o município não consegue pagar esse aumento, o que é uma mentira. Veja, existem vários casos no Brasil, vários municípios, que de fato não conseguem pagar as contas públicas, porque eles não arrecadam o suficiente para isso. Um município, para ter uma estrutura mínima para funcionar, precisa ali realmente da prefeitura, ter vereadores, o prefeito, assessores e tudo mais, professores, né? O médico, o enfermeiro que trabalha no postinho de saúde. Acontece que tem municípios muito pequenos, né? De 30, 40, de 20 mil habitantes, e eles não conseguem arrecadar o suficiente para pagar as contas públicas. Nesses casos, a União repassa verba para esses municípios. É por isso que o presidente Bolsonaro, juntamente com Paulo Guedes, tem uma proposta de unificação de municípios. Então, municípios de até X habitantes, né, iriam, não me lembro agora o número, mas iriam se unir ao município vizinho, tá? Para formar, assim, um município maior que supra a sua própria necessidade. Ou seja, os municípios que não conseguem se sustentar, né, arrecadar o suficiente para pagar as suas contas públicas, iriam se unir, né, ao município vizinho, para então desinchar o Estado brasileiro e diminuir esse gasto desnecessário. Afinal de contas, todo município são vereadores, prefeitos, assessores, enfim, toda uma estrutura para manter aquele município. Bom, mas o professor aqui, ele está mentindo, porque ele está dizendo que os municípios eles não vão conseguir pagar esse aumento dado pelo presidente Bolsonaro, o que é uma mentira. Os municípios que não conseguem suprir as suas necessidades são assistidos pelo governo federal, pela União, né, que repassa verba para os estados que, por sua vez, tem que repassar aos municípios. Então veja a mentira descarada que o professor está fazendo com os alunos. E vocês acham que os alunos, ó, olha aí, olha a idade deles ali, devem ter, sei lá, 10, 12, no máximo 15 anos, não sei. Vocês acham que eles vão saber disso que eu estou falando para vocês?
A maioria das pessoas adultas nem sabe. Você acha que criança vai saber disso? É claro que não. As crianças, infelizmente, são um alvo, e um alvo fácil em sala de aula. O que o professor passa para o aluno é tido como verdade, porque o professor ali é uma figura de autoridade, né, que tem o conhecimento. Então, às vezes, nem o pai consegue distorcer, né, distorcer não, mas desmentir as mentiras que o professor conta em sala de aula, porque o aluno vai acreditar mais no professor do que no próprio pai, em alguns casos, infelizmente. Ele continua. Mas os professores estão com salário em dia, não tem salário atrasado, 13º na conta, terço de férias na conta. Eu acho que você não pode ser prejudicado, porque quem criou o problema foi o presidente Bolsonaro. Ele está falando, eu acho que vocês não podem ser prejudicados por isso, né? Porque o município não pode pagar o meu salário, mas está tudo em dia. Ali ele já se contradiz, né? E ele tenta colocar de alguma forma, nesse malabarismo que ele faz, a culpa de alguma coisa, de um problema que não existe no presidente Bolsonaro. Olha só. Mas é o objetivo da prefeitura, da Secretaria de Educação, exatamente manter você na escola. Porque você passaram 2 anos sem aula, não é isso mesmo? Então a gente não pode penalizar você se for penalizado pela pandemia. Então o que a gente pede é a sensibilidade dos professores a voltar para a aula. Então, peraí, a gente não pode penalizar vocês porque vocês ficaram 2 anos sem aula. E ele tenta colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Mas quem foi que fechou escolas? Quem foi que, sancionados pelo próprio STF, que deu a prefeitos e governadores a autonomia para gerenciar a pandemia? Quem foi? É isso mesmo, foram prefeitos e governadores, foram eles que fecharam tudo, inclusive as escolas. Então, durante 2 anos, as crianças ficaram sem ir à escola por conta de prefeitos e governadores, por conta desse prefeito aí, ó, dessa cidade, seja ela qual for, que esse professor militante está falando. Não teve nada a ver com o presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente sempre deixou claro que nós tínhamos que nos preocupar com o pastel de flango, mas com a economia também. E as crianças, que são muito pouco afetadas por ele, né, por esse pastel de flango, elas não deviam ter deixado de ir à escola. Porque esse processo de interação social é um processo necessário e muito importante para a formação ali da criança, contribui muito para o processo de ensino-aprendizagem, né? Eu posso falar um pouco sobre isso, que eu também sou professor, embora não lecione. Então a gente nem sabe quais serão as consequências que vão decorrer aí dessa ausência durante 2 anos das crianças. Pode ser que a gente tenha contribuído aí para um problema muito grave para toda essa geração, que não teve esse processo durante os 2 anos, por conta de uma atitude irresponsável de grande parte dos prefeitos e governadores desse país. Então, esse professor militante está mentindo, doutrinando, e ele precisa ser exposto e responsabilizado pelo que ele está fazendo. Então, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber a verdade do que está acontecendo. Tá certo? Então inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou também. Fiquem com Deus e até a próxima.